Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal Ricardo História Ciência. Hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo em que eu gravei sobre depressão e outros males no capitalismo. Veja bem, eu me baseio muito naquela obra A Condição da Classe Trabalhadora na Revolução Industrial de Friedrich Engels. Ali Engels faz uma descrição muito perfeita, sendo um dos primeiros, se não o primeiro, a realizar um trabalho de campo. E o que é um trabalho de campo? É quando você sai, vamos dizer assim, da sua zona de conforto ou do seu habitat e vai ver o habitat, ver as condições, a realidade, a cultura daquele povo em que você está pesquisando. Então, por exemplo, quando historiadores e antropólogos vão a comunidades indígenas, quilombolas, eles estão fazendo um trabalho de campo, eles estão saindo da, do seu lugar, indo ao lugar do outro e ver a realidade, a vivência, o modo de pensar daquele grupo em que ele está trabalhando. E o que Engels faz é isso. E ele vê e ele faz um comparativo, justamente, por exemplo, como é os bairros nas cidades industriais da Inglaterra e como é os bairros, assim, os bairros dos mais ricos e os bairros da classe operária, da classe trabalhadora. E ele vê a total disparidade em que há entre ambos os bairros. Enquanto você pega os bairros dos ricos, onde eles são muitas das vezes plano e bem calçado, os bairros operários é aquela lameira, é aquele calçamento quebrado, como se tem hoje em dia um calçamento que mal chove já está quebrado, com aquele esgoto a céu aberto gerando inúmeras doenças, como acontece nas periferias de hoje de todo o Brasil e de vários países do mundo. Até mesmo em países ricos como os Estados Unidos tem muito isso. E na nossa realidade brasileira a gente vê rato, barata, escorpião, todos esses tipos de animais que podem causar doenças, que podem causar morte, transitando ali junto à população. E no caso da Inglaterra de Engels, é justamente isso que acontece. É aquela podridão, aquela lameira, aquela água contaminada em que os trabalhadores muitas das vezes só têm ela para beber, alimentos que se estragam rapidamente e que faz com que muitas das vezes os trabalhadores só tenham aquele alimento, porque quando vai no mercado os alimentos bem conservados, os alimentos bem estruturados já foi comprado pela classe burguesa, a classe que detém os meios de produção. Então assim, gera toda essa disparidade. Nos dias de hoje tem um teórico chamado Mark Fish, que ele escreveu um livro, Realismo Capitalista. E aí ele faz uma crítica muito bem elaborada em que você hoje consegue mais facilmente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque o capital, a dominância do capitalismo, ele é tão grande na sociedade que você vê, por exemplo, inúmeros filmes de zumbi, por exemplo. Você consegue perceber claramente. É mais fácil você imaginar uma contaminação assim, um mundo apocalíptico, do que a superação ao capitalismo. Isso se dá muito, em parte, pela queda da União Soviética. Né? Com a queda, mais precisamente em 1991, meio que ficou o capitalismo sem um antagonismo, sem um rival em potencial. Obviamente, a gente tem China, mas assim, tem outros países socialistas. Você tem Cuba, você tem o Vietnã, mas são países, tem a Coreia do Norte, mas são países pequenos e assim, embora eles mesmos, em comparação com outros países pequenos, de pequeno porte financeiro, eles têm uma qualidade de vida melhor. Mas assim, eles não têm uma diversificação econômica gigante, com exceção da China. A China ainda, por isso que há sempre essa, vez por outra, essa troca de farpas entre os Estados Unidos e China, os Estados Unidos meio que com medo da China vinha ultrapassar eles, mas isso é para outro vídeo. O fato é que com a queda da União Soviética, o mundo ficou sem esse antagonismo e a gente ficou meio que sem esperança. Então foi comum e é comum os casos maiores de depressão, pessoas dependentes de vários medicamentos. Porque imagina, você se forma
estudar para ser alguém na vida. E muitas vezes você tem um curso superior, você é dos melhores na sua área, mas você não encontra trabalho. Aí você faz uma pós, você faz um mestrado, faz um doutorado e muitas vezes essa realidade permanece. E fica aquela pergunta, a educação transforma? É óbvio que a educação ela é importante, mas um modelo capitalista ele é tão competitivo que ele não permite que todos venham conseguir igualdade, que todos venham competir igualmente, todos venham poder trabalhar em sua área. E muitos, mesmo tendo uma excelente formação em suas áreas, nas mais variadas, acabam ficando de fora do mercado de trabalho. E quem acha que a internet por si só é uma solução para isso está enganado, porque o que você vem ganhar com propaganda de internet é muito pouco para poder competir no mercado. Então, assim, é uma realidade sombria e que tem se aumentado gravemente os casos de depressão e ansiedade. Engels chega a citar um pouco a questão da bebida, né? E tem outro teórico, necessariamente mais um anarquista, Mikhail Bakunin, que é um crítico, por isso que essa coisa de anarcocapitalismo é besteira. Não acredite nisso. Tanto o comunismo como o anarquismo é contra o capitalismo. A diferença é que o comunismo ele prega, primeiro você tem um Estado socialista e depois tem essa superação do Estado socialista que é o comunismo. No anarquismo eles pretendem extinguir o Estado de vez e os trabalhadores se organizarem de forma mútua, sindicalista, entre eles próprios, sem a passagem pelo Estado socialista, indo já direto essa superação do Estado. Isso eu posso desenvolver melhor em outros vídeos com mais tempo. Mas o Mikhail Bakunin ele faz uma crítica mais ou menos nisso, em que muitos trabalhadores acabam indo ou à igreja, ou ao prostíbulo, ou ao cabaré, porque ele sabe que vive explorado, ele sabe que é explorado, mas ele não tem os meios, ele não tem as ferramentas para superar. Então ele recorre à religião como uma forma de receber uma esperança numa vida melhor após a morte, receber um consolo para essa vida, ou então vai para o álcool e para o cabaré. E o mesmo acontece com as outras drogas. Porque as sociedades modernas têm crescido drasticamente os usuários de drogas. O Estado proíbe, legaliza algumas, proíbe outras, beleza. Mas ele não permite, o Estado não dá a educação necessária para você evitar tanto as drogas legalizadas como o álcool e o cigarro, como as drogas não legalizadas. Ele não lhe dá a educação para isso, o Estado capitalista. E muitas pessoas naquela situação de desespero, elas vão recorrer muito a isso. E infelizmente é uma realidade que o tráfico de drogas ele cresce, muitas pessoas ficam dependentes, muitas pessoas acabam devendo e pagam com a vida, porque sabe, não tem até as condições de manter o seu vício. Esse é um mal muito forte, que também foi um mal que Engels destacou assim, sendo que a referência maior era o álcool. Ele cita, por exemplo, os casebres que moram mais de uma família, muitas das vezes, as pessoas não têm privacidade e crianças testemunham as relações de homem e mulher ali assim, a céu aberto, assim vamos dizer, porque não tem a privacidade, porque os cômodos não tinham a estrutura para receber uma família, ou mais de uma família, dar a ela privacidade. Mas as famílias recorriam àquilo, por quê? Porque ou aceitava ou ficava na rua. E sempre vai ter um trabalhador pobre, em péssimas condições, para ter que aceitar aquilo, ser obrigado a aceitar aquilo. Então, assim, é uma realidade cruel, mas foi uma realidade que o Engels descreveu muito bem. E sobre outra questão, muita gente pega aquela frase de Karl Marx de forma desassociada quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Ele não estava necessariamente falando mal da religião como uma droga que dopa as pessoas, não é isso. Mas ele quis
ele quis dar um exemplo que, tipo assim, do mesmo modo que as pessoas recorrem às drogas como uma forma de consolo para aquele sofrimento, a religião ela tem esse impacto, né? E assim, a religião, desde que ela não seja uma fundamentalista, que ela não propague discurso de ódio, como a gente vê muitas das vezes as pessoas usando a religião para atacar minorias, ela é importante porque ela dá meio realmente essa esperança e meio que mantém você vivo, você, sabe, dando aquele suspiro, uma motivação maior muitas das vezes para persistir vivo, persistir na batalha. Eu não estou também subestimando o poder bom que a religião tem. Ela tem esse poder bom. Agora, dependendo das lideranças, ela também tem um poder ruim, que é quando ela é utilizada para discursos de ódio, para discursos supremacistas, né? Reacionários e tudo mais. Mas assim, então você tem toda essa disparidade, pessoas vivendo em péssimas condições, contaminadas com doenças, a expectativa de vida é baixa. Muitas vezes nas favelas do Brasil, as pessoas vivem até 50, 55, 60 anos, 65. E nos bairros ricos você chega a 80. Aí eu pergunto, onde é que está a igualdade? Essa igualdade não existe, porque por mais que tenha essa igualdade perante a lei, mas a lei não chega. Muitas juristas, até não só no Brasil, mas fora do Brasil, reconhecem a jurisdição brasileira como uma das melhores. Mas é só no papel, porque o próprio capital ele faz com que essa igualdade, essa condição de igualdade que seja cumprida na lei, ele não tem a capacidade de fazer isso. A única forma de a gente conseguir isso é tentar uma superação a essa realidade. Você pode escolher o comunismo, o anarquismo, não vou entrar nesse mérito agora, mas tem que se pensar numa forma de superar esse capital, essa forma de organização. Então, assim, o Engels citou na época dele essa disparidade, as condições de moradia, as contaminações por inúmeras doenças, e a gente vê ainda hoje. Então, eu peço a todos que se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook, Ricardo História e Ciência, dê o like, compartilha no vídeo, qualquer coisa eu posso deixar o Pix na descrição e até a próxima.